que é o que o Senhor está nos convidando a fazer no dia de hoje. O que é que você quer? O que é que você está buscando? Hoje é o dia de você clamar e começar a jorrar água na sua vida. Não vencemos o inimigo se não lutarmos contra ele. Tem como você vencer algo se você não luta? Então, se você se acovardar, se você ficar frouxo, o diabo vai te vencer. O diabo vai vencer a sua casa. Boa tarde. Pode se colocar de pé, por gentileza, com a sua mão no coração. Vamos continuar, né, nesta corrente de oração, de adoração, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, nesse dia, nesta quarta-feira, meu Deus abençoada, nós estamos aqui diante do Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, por Tua misericórdia, obrigado pela vida, Senhor, obrigado pela nossa família, pelas nossas crianças. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Senhor, eu quero neste momento concordar com cada oração, adoração, cada clamor, cada palavra que foi liberada no Teu altar. Eu concordo, eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Senhor, ouça as nossas orações, ouça cada clamor, ouça, Senhor, cada pedido que está sendo realizado. Senhor, passa com Teu sangue sobre os lares, passa com Teu sangue sobre as famílias, passa com Teu sangue sobre os casamentos. Meu Deus, nós cremos em casamentos fortes. Meu Deus, abre portas, meu Deus, que estão fechadas. Senhor, troca corações, meu Deus, que haja, meu Deus, união, amor, respeito entre as famílias. Senhor, eu peço uma bênção, meu Deus, sobre as nossas crianças. Guarda as nossas crianças, meu Deus, de toda maldade, de toda influência maldita. Guarda, proteja as nossas crianças do alto da cabeça à planta dos pés. Nenhuma ferramenta preparada, arquitetada contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, os nossos filhos, não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa, sobre as nossas crianças. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa quarta-feira. Que tudo que está sendo preparado no mundo espiritual contra esta quarta-feira, nós quebramos em nome de Jesus e declaramos, profetizamos uma quarta-feira de milagres, de respostas, de definições, de crescimento, de uma unção nova, de um poder, de autoridade, de discernimento, de clareza, de profundidade, de bênçãos chegando em nome de Jesus. Eu entrego, meu Deus, o culto, pais e filhos, em Tuas mãos. Eis-nos aqui, Senhor, nós estamos aqui e queremos aprender com o Senhor. Dirija a nossa vida, nos mostre o caminho, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Bom, estamos nesta fé. Ontem, né, tivemos a oração, queimamos, né, fizemos ali o momento, queimamos os pedidos, né, nessas semanas, 7 semanas que estávamos, né, buscando, clamando, pedindo ao Senhor, né, e foi como um aroma suave, né, a fumaça, conforme a fumaça dos pedidos ali sendo queimados, subia, eu estava ali crendo que assim estava acontecendo. Os nossos pedidos, né, estavam subindo como um aroma suave, e o Senhor estava ali respondendo muitas orações e pedidos que estavam sendo feitos. Bom, essa palavra, eu vou continuar com o livro, né? Cuide bem de suas manhãs, que é da bispa. Eu vou pegar hoje o capítulo 5, porque é exatamente o que acontece em muitos lares. A fonte do que clama.
Aqui fala da história de Sansão, que foi um homem que foi levantado por Deus para mudar uma geração, para mudar, né, libertar Israel, mas aquele povo, eles queriam aquela falsa paz. Então aqui neste livro, se você não tem esse livro, todos os livros da bispa são palavras, são estudos de muitos anos que se tornaram, né, que viraram livros e tem muita profundidade, nos dá uma clareza, uma amplitude de tudo que precisamos e necessitamos. Então aqui ela começa dizendo assim: a Bíblia nos ensina a viver uma vida livre de amarras, e principalmente a Bíblia nos ensina a viver livres do passado. Aonde possuímos, então, autoridade e poder. Eu só consigo ter autoridade e poder quando eu me livro, né, do passado e das amarras. Submetidos apenas a um domínio maior, que é o domínio do Senhor. Enquanto esse entendimento não estiver enraizado, muitas pessoas continuarão cedendo às influências que as escravizam, sucumbindo a um sistema viciado e maldito, na tentativa de apaziguar a ira do inimigo, com a esperança de que as coisas elas vão se resolver, elas vão passar. A história de Sansão sendo entregue aos filisteus por algumas lideranças de Judá explica isso, que está em Juízes 15, 11 e 13. Então, 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Olha só, então era o povo que precisava ser liberto. Então eles disseram essa frase, né? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? É a mesma coisa de você dizer, né, para alguém: você não sabe, né, na sua família, você não sabe que é o diabo que domina entre nós? Então olha só a cegueira desse povo. Você viu o que nos fez? Ele respondeu. Então Sansão respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jure-me que vocês mesmos não me matarão. Eles disseram: certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-los nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas, né? A Bíblia a Bíblia dá detalhes, isso é muito importante, que não eram cordas velhas, né? Eram cordas novas, e cordas novas né? Tá tudo novo ali. E fizeram sair da rocha. A linguagem desses homens covardes evidencia o fato de que os filisteus haviam imposto completamente seu domínio, o seu jugo sobre Judá, que é o que acontece em muitos lares, famílias, onde o diabo, né, impõe doenças, enfermidades, brigas, discussões, diagnósticos, e a pessoa vive como está tudo certo, eu vou viver assim, né? Deus quis assim. Não é Deus que quis assim, Deus nunca planeja o mal. A oposição do mal do mundo é terrível, mas pior é quando a oposição vem de quem está perto, ou até de quem deveria estar do nosso lado, ou até mesmo da igreja. A exemplo disso, no período da pandemia, enquanto o Ministério Mudança de Vida usava a fé, acredita, recebemos oposições de fora da igreja, fomos atacados, e até mesmo de pessoas que faziam parte da própria igreja. Os filisteus governaram sobre Israel, e tristemente Israel estava aceitando aquilo. Então o inimigo estava dominando sobre eles, e eles estavam aceitando aquele domínio. Ou seja, submisso e até felizes. Ou seja, deixava do jeito que estava, e tudo que eles não queriam era perder o quê? Aquela falsa paz. Não mexe nessa área, porque
não quero problema. Tem pessoas que é exatamente assim. Não mexe nessa área. A pessoa está sob o domínio do mal, sobre o jugo, sobre a escravidão, mas ela diz, não mexe nessa área. É aquela falsa paz, né? Que nem casamentos, né, hoje, nesse mundo fake, né, onde no Instagram tudo ali que é colocado no Instagram é tudo mil maravilhas, né? Tudo maravilhoso, casamentos perfeitos, famílias margarinas, aquela falsa, né, aquela falsa imagem. Então não mexe nessa área. Eu quero convencer. Eles decidiram então, aqueles, né, líderes decidiram cooperar com o inimigo. Olha só, eles cooperaram com o inimigo. E cooperaram com o inimigo e entregar aquele que havia sido levantado para libertá-los. Ou seja, Deus levantou, o Senhor levantou Sansão para libertar o povo, mas o povo não queria ser liberto, eles queriam aquela falsa paz. Então eles pegaram aquele que o Senhor levantou para libertá-los e entregaram ao inimigo. Ou seja, foi mais fácil entregar Sansão do que lutar contra ele. Eles não queriam alguém perturbando a sua aparente paz. Estavam dispostos a entregar Sansão à morte cruel para manterem o quê? A sua suposta paz. Eu entrego o libertador porque eu não quero ter problemas com os filisteus, não quero ter problemas com o inimigo. Para o inimigo, se permanecesse em silêncio, não seriam incomodados, mas eles teriam que dançar conforme a música dos opositores. Já viveu uma situação ou já viu alguém que dança conforme a música? Né? O marido tá tudo errado. O marido dá uma ordem, a família dança conforme a música. A esposa está tomando decisões totalmente erradas. Mas ela dá uma ordem lá dentro de casa, é errado a decisão dela, mas todo mundo dança conforme a música. E em muitos lares, infelizmente, o diabo, ele que está ditando as regras, né? E ele está levando as pessoas a dançarem conforme a música. Essa condição de degradação espiritual marcou e continua marcando a vida de muita gente. Em vez de saudarem Sansão como libertador, os israelitas o trataram como inimigo, né? Nós temos Jesus, que é o que veio para nos libertar e nos libertou. Mas muitas pessoas, o quê? No entanto, elas não querem serem libertas. Elas querem a falsa paz, a falsa liberdade, né? Que é o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, né, de carnaval, essa falsa liberdade. E é triste, mas tem cristãos que eles acabam caindo neste engano. Qual é o problema de ir lá, lá pular um carnaval, ir no bloquinho da rua? Não tem problema nenhum. Se você fazer essa pergunta, você conseguiria imaginar Jesus num bloquinho de carnaval? Não tem como, não cabe. Muitos são rápidos em apontar os erros de Sansão, mas raramente lembramos da vergonha em que se encontravam os líderes de Israel em uma condição espiritual pior do que a de Sansão. Porque eles queriam, o Senhor levantou um libertador, mas aquele que o Senhor levantou como libertador, esses líderes foram lá, pegaram ele e entregaram para o inimigo. O povo de Judá fez um acordo com os filisteus. Quantos cristãos que fazem acordo com o inimigo? Então, o povo de Judá fez um acordo com os filisteus, com a esperança de que eles não entrassem em guerra. Então, assim, não vou entrar em guerra com você. Não vou entrar em guerra com você. Então, eu vou negociar, eu vou entregar o Sansão e aí eu não quero guerra. Os líderes de Judá não se importavam com Sansão. Eles não se importavam com Sansão e tampouco com a vontade do Senhor.
pois todos sabiam que Sansão havia sido levantado para lutar contra os filisteus, para iniciar o processo de libertação da nação. Eles queriam aplacar a fúria do mundo, evitar conflitos com o inimigo. Quem aqui conhece alguém, ou talvez você se identifica, que quando a pessoa recebe uma palavra, um exemplo para o casamento, você precisa tomar essa atitude no seu casamento, você precisa agir assim no seu casamento, a pessoa até recebe e fala assim, não, se eu agir assim eu vou ter problemas. E acaba não lidando dentro de casa, isso é negociar com o inimigo. Ou seja, não quero conflito. Né? Quantos casamentos que a vida íntima é conduzida de uma maneira totalmente, né, antibíblica, né, com meios errados, a vida íntima do casal, e a pessoa sabe, está ouvindo a palavra, mas o quê? Não vou mexer nessa área, porque senão eu vou ter um conflito dentro de casa. E entre outras áreas, pessoas, né, mais à frente aqui a bispa fala até mesmo do testemunho dela, quando o Murilo foi diagnosticado com a epilepsia, e o quanto de pessoas que se levantaram contra aquela decisão dela de não aceitar aquele diagnóstico. Então, da mesma forma que muitos cristãos, líderes, igrejas estão fazendo, cedendo à cultura e defendendo coisas que a Bíblia não nos ensina. Então, elas querem o quê? Evitar problemas com o mundo, né? Que é o que está acontecendo muito hoje. Esse mal que se levantou contra as nossas crianças, contra os nossos filhos, diagnóstico disso, diagnóstico daquilo. E tem muitos pais que eles preferem, não, eu aceito porque eu não quero problema com o mundo. Isso é negociar com o diabo. Vejam o tamanho da loucura e da cegueira. Amarraram Sansão para entregá-lo ao inimigo e acreditaram que o problema assim estaria resolvido. Esqueceram-se que fazer acordos ou negociar com o inimigo é insano, porque o diabo não cumpre o que ele promete. Quando os filisteus chegaram aos gritos contra o Sansão, o Espírito do Senhor se apoderou dele e as cordas que o prendiam se tornaram como um fio de linho, aquelas cordas que eram novas, que é mais fino que um fio de cabelo, e se desfizeram, caindo de suas mãos. Naquele momento, ele encontrou uma carcaça de jumento e, usando-a, matou 1000 filisteus. Todas as amarras caíram, tornaram-se como nada. Com um método completamente inusitado, Sansão venceu aquela guerra. Foi mais um feito grandioso até então. E essa palavra nós encontramos em Juízes 15, 14 e 16. Quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento, fiz deles o quê? Montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Se os israelitas tivessem apoiado Sansão, teriam sido libertos do jugo dos filisteus. Mas neste momento, eles estavam muito longe de Deus. Ou seja, eles acreditavam que a situação não era tão ruim assim. E achavam que tentar sair seria pior. Estavam dispostos a conviver com o problema e não queriam que Sansão os incomodasse mexendo com aquela questão. E dentro da igreja nós temos casos assim. Em atendimentos que realizamos,
Tem pessoas que elas pedem ajuda em uma determinada área, mas quando ela recebe orientação, tem pessoas que dizem exatamente essa frase: eu não vou mexer nessa área da minha vida, porque eu não quero o problema. Porque se eu mexer nessa área, se eu lidar com essa pessoa, eu vou ter um problema. E é isso que o Senhor está nos corrigindo. Não negocie com o diabo. Então, tem muitas pessoas que querem mudanças, mas estão agindo como esses líderes de Judá. Não estão se alinhando com Deus, não estão do lado certo, estão do lado errado, aceitando o jugo do inimigo quando Deus quer tirá-los desse jugo. Quantas pessoas que estão aceitando uma doença, uma enfermidade, um diagnóstico, elas preferem aceitar do que lutar. Quantas pessoas que estão vendo o casamento assim, ser arruinado, e está tudo bem, ela está deixando. Não, pessoas assim não têm utilidade para o reino. E nós vivemos um tempo em que líderes de igreja, em geral, estão agindo como o povo de Judá agiu, transformando o inimigo em um amigo. Transformando a mensagem de bênção, o chamado para mudar, em uma ofensa. É lamentável quando ouço que pais cristãos estão forçando diagnósticos de autismo para ter benefícios assistenciais do governo. Isso revela o nível de miséria mental de uma pessoa. Alguém com uma mentalidade miserável compromete o próprio futuro, o futuro da família, o futuro da vida do filho, simplesmente porque não enxerga uma maneira de construir uma vida gloriosa em Deus. Em vez de lutar contra o inimigo, busca alternativas miseráveis, chocantes, alinhando-se ao inimigo. E quando alguém diz: possua o espírito da fé, não aceite essa doença, não aceite esse diagnóstico, essas pessoas se viram contra você. E isso que a bispa escreveu aqui no livro, eu ouvi isso da fono que o meu filho faz. Foi o ano passado, eu fui no final da avaliação, né, ela sempre chama, e aí ela falando da evolução do João, ela disse exatamente isso. Ela falou assim: você acredita que hoje esse mundo da fonoaudiologia, esse mundo, né, onde diagnósticos estão crescendo, você acredita que tem mães que elas fazem de tudo porque elas querem que os filhos recebam diagnósticos de autismo, de doenças, para que elas possam receber o auxílio do governo? Então, porque, né, tem uma cobertura, né, do governo, então tem muitos pais, é uma loucura isso, que estão à procura de um diagnóstico para receber um benefício. Isso é uma mente miserável, onde já se viu um pai e uma mãe buscar uma doença para receber um benefício. É de uma loucura, é de uma insanidade. Você está sentenciando o seu filho, porque você acha, na Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. O que eu caçar, o que eu vou procurar, eu vou encontrar. Então tem muitos pais que eles estão provocando algo porque eles querem algo. Então eles ficam provocando. Então essa fono disse que tem crescido muito essa profissão, porque na verdade, com o aumento, né, desses diagnósticos, essa profissão acaba, né, que ali está mais em evidência e acaba lucrando mais. Então, ela mesmo disse, hoje os pais têm que
tem que ir em busca de profissionais sérios, porque é um mercado. É um mercado. Então, a criança que é mais... A criança sanguínea, hoje ela está em perigo. Porque o sanguíneo, né, são aquelas crianças que elas são vibrantes, elas são animadas, são falantes, tudo é um evento para o sanguíneo, né? O sanguíneo gosta de falar, e ele se expressa, e ele quer falar, ele quer ser o centro das atenções. Agitado, vibrante. Coitado do sanguíneo, ele tem que tomar cuidado, senão ele vai ser diagnosticado. Ele é imperativo, ele precisa ser parado, ele precisa ser controlado. Taca remédio para controlar essa criança. E que criança não é, né, espontânea, alegre e vibrante? Já o melancólico, ele está na mira também, porque o melancólico é aquele que vai no tempo dele, né, gosta das coisas, de brincar com as coisas dele, não gosta muito, né, o colérico também não gosta muito de dividir. Então, as personalidades estão em perigo. Nas escolas, hoje, há essa dificuldade das professoras em não saber lidar com as personalidades, então, vamos deixar todas as crianças, dopadas. Então, é isso que nós temos que lutar contra o inimigo. Porque querem dopar as crianças, querem robozinhos. Não. Deus criou cada um de uma maneira única e especial. E nós estamos aqui para ensinar, né? Ensine a criança o caminho que ela deve andar. Então, nós estamos aqui para ensinar essas crianças, conduzir essas crianças, ajudar essas crianças. Então, tem pais que, de uma maneira louca, né? Muito louco isso. Eu ouvi isso da fono, que estão em busca do diagnóstico para receber um auxílio. Ou seja, Deus o levantou para lutar contra o inimigo e jamais se conformar com algo. Jamais aquilo que chega na nossa vida, um problema financeiro, um problema na saúde, um problema familiar, um problema conjugal, um problema com filhos, jamais tudo que chega na nossa vida, nós não podemos nos conformar. Nós precisamos lutar. Lutar, porque o preço já foi pago na cruz, não foi? Jesus já não levou toda a doença, toda a enfermidade, ele não levou toda a miséria? Então, todo o preço do pecado já foi pago. Eu tenho que lutar e não me conformar com nenhuma situação. Não querem, então, tem pessoas que não querem lutar, mas elas aceitam o jugo do medo, de situações. Então, ela se submete a situações vergonhosas, desonestas e infiel. Quando não nos posicionamos como homens e mulheres de Deus convictos diante do inimigo, isso revela que estamos do lado errado, com medo do que o mundo vai pensar. Ou seja, que nem quando o João na escola, né? A escola fez eu fazer tantos exames e revirar o menino do avesso. E uma vez, né, uma coordenadora, até trocou essa coordenadora, eu lutando contra aquilo, porque eles queriam fazer muitas coisas. Então, não aceito. E ela, um dia, numa reunião, me chamou e falou assim, olha, mãe, você precisa entender, eu entendo a sua fé, eu também sou cristã, né, mas você precisa entender que nem... Tá tudo bem, o meu filho agora acabou de ser diagnosticado, ele tem autismo, TDAH, e está tudo bem, você também precisa aceitar. Eu falei, querida, se essa é sua fé, amém, fique com a sua fé, mas essa não é a minha fé, não é isso que a minha Bíblia diz. Então, não, eu vou fazer os exames que está sendo solicitado, mas eu não vou aceitar, essa é a minha fé. O meu filho é perfeito, o meu filho é saudável, ele entrou na escola, ele vai sair da escola, e em nome de Jesus, ele não vai reprovar nenhum ano. Ele vai seguir, porque ele é inteligente, ele é capaz, ele é saudável, ele tem uma família, ele é amado, ele é forte, ele é corajoso. Então, não tem porquê. Deus é um Deus que testa ele vai testar o que vai sair de dentro.
Então, eu conheço mães, né, em atendimentos, mães que chegam chorando. Pastora, quando eu recebo mensagem da escola, eu já começo a chorar. Porque eu sei o que eu vou ouvir. E eu digo o quê? Vai lá, ouça e combata. Com educação, com respeito, ouça e combata. Porque é muito difícil, né, quando fala dos nossos filhos, não é? Nosso Deus, quando fala dos nossos filhos, o negócio aperta. Mas nós temos mais do que falar, as pessoas falarem dos nossos filhos, nós precisamos lutar pelos nossos filhos e não deixar nada atingi-los, atingir o futuro deles. O Espírito do Senhor envolveu então Sansão e ele fez o inacreditável. Israel estava tão afastado de Deus que se ele não tivesse jogado a queixada fora, logo então ele se tornaria um ídolo, aquela queixada. Sansão, por um momento, pensou que morreria, então ele clamou ao Senhor. Ele lembrou que foi o Senhor que lhe concedeu uma grande vitória e, motivado por isso, pediu mais. Não foi a queixada que deu a vitória a Sansão, tanto que ele jogou fora. Mas o que deu aquela vitória para o Sansão foi a presença do Senhor. Se não fosse Deus na vida de Sansão, os filisteus o teriam derrotado. Aprendemos com isso que quanto mais Deus nos dá, mais Ele nos incentiva a pedir mais. Então, quanto mais Deus está derramando na sua vida, isso é um incentivo, continue a pedir mais. Ou seja, onde Sansão jogou, né, quando Sansão terminou aquela batalha, ele jogou a queixada. E onde o Sansão jogou a queixada, ali Deus fez jorrar água, a fonte do que clama. E isso é lindo, que encontramos em Juízes 15, 17, Juízes 15, 17 a 19. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado de Ramat-Lehi. Sansão estava com muita sede. Então, o que ele fez? Clamou ao Senhor. Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Lehi, e dela saiu o quê? Água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Pois por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hakoré, o nome difícil. E até o dia de hoje ela está em Lehi, ou seja, ela chama o quê? A fonte do que clama. Ou seja, essa fonte, só vai beber dessa fonte daquele que clama, porque é a fonte do que clama, que é o que o Senhor está nos convidando a fazer no dia de hoje. O que é que você quer? O que é que você está buscando? Hoje é o dia de você clamar, e essa fonte, e começar a jorrar água na sua vida. Não vencemos o inimigo se não lutarmos contra ele. Tem como você vencer algo se você não luta? Não tem como. Se fizermos corpo mole, se afrouxarmos, se acovardarmos, se fizermos aliança com ele, ou lidamos com o que está tentando nos subjugar, nos dominar, ou isso continuará nos mantendo em escravidão. Então, se você se acovardar, se você ficar frouxo, o diabo vai te vencer, o diabo vai vencer a sua casa. O Senhor levantou Sansão para libertar o povo. Da mesma forma, Ele levanta os propósitos de fé como um portal, uma mensagem como esta, para libertar você de todas as amarras. Quem aqui precisa ser liberto de algo? Todo mundo. Se você está aqui neste culto, você veio buscar por alguma coisa. Você quer ser liberto de alguma coisa. Você está buscando vitória em alguma área. Portanto,
Importe-se com a vontade de Deus. E a vontade dele, olha qual é a vontade de Deus para você. É que você lute, guerreie e seja liberto de todo jugo. Não aceite a falsa segurança da escravidão. Assuma o risco da liberdade. Sair do problema exige enfrentar desafios, arriscar, mas os benefícios são a conquista da liberdade. Ou seja, você não nasceu para ser escravo. Aqui nesse trecho, a bispa fala que ela lutou contra o diagnóstico, né, que foi o diagnóstico do Murilo, que ela diz assim: não nasci para ser escrava, nem gerei um filho para a escravidão. Eu não possuía o entendimento que tenho hoje, mas algo dentro de mim já me impelia a não aceitar aquelas sentenças. Por isso, decidi confrontar o inimigo e opositores e venci para a honra e a glória do meu Deus. Eu não teria esse desfecho que tive se não tivesse arriscado em Deus, agido com radicalidade a minha fé em Jesus Cristo para sair daquele jugo. Quando uma pessoa decide lutar contra algo que a mantém sobre um jugo, muitos dirão que ela está errada. Você está diante da fonte do que clama, e a água jorrará na vida daquele que busca. As amarras serão desfeitas. A mensagem do Espírito Santo para você é: você não foi gerado para a escravidão ou para ser dominado por alguém. Portanto, decida lutar com Deus e o inimigo não poderá prevalecer contra você, contra a sua casa. O jugo será removido e Deus o libertará de todas as amarras em nome de Jesus. É o que nós temos que fazer. Nós estamos diante da fonte do que clama. A água está jorrando. E o que você quer? Na Bíblia diz que muitos não têm porque não pedem. E é exatamente isso. Na igreja nós encontramos pessoas que elas não têm coragem de fazer algumas orações, de pedir coisas para Deus, e elas acabam não recebendo porque elas não pedem. Nós conhecemos pessoas também que elas aceitam viver um casamento fracassado, um casamento onde há muitas brigas, contendas, divisão, lutas, né? Mas elas preferem viver sobre esse jugo do que fazer da maneira certa, do que pegar o caminho certo. Existem dois caminhos e ponto, não tem outro caminho. O Senhor diz: eu sou o caminho. Não está escrito, né? A bispa falou isso no programa hoje: eu não sou um caminho. Não está escrito lá: eu sou um caminho, eu sou o caminho. Então, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que temos que entrar. É nessa direção que temos que caminhar. O que deu a vitória para Sansão não foi a queixada, foi a presença de Deus. O que vai dar vitória para você é a presença de Deus na sua vida. É isso que o Senhor está te falando. O que você está aceitando? E está tudo bem? Ah, está tudo bem. Que nem essa questão do João, né? A professora chegou e falou assim: não, ele vai precisar fazer a prova diferente dos amigos, ele vai ter que fazer a prova numa sala separada. Não, ele não vai. Não, mamãe, você não está entendendo. Eu estou entendendo, ele não vai. E olha como é, né? Por isso que nós temos que realmente lutar. Ele recebeu, né, foram os diagnósticos, e esse diagnóstico do PAC, né, que é processamento auditivo central, que é a criança que ela não, são muitos barulhos e a criança não consegue focar. Então, ela não consegue focar no que a professora está falando. E isso, para uma criança, era impossível, né, ele ter o desenvolvimento que ele tem. E hoje, o João, esse ano de 2025, ele está no 5º ano. Então, ele vem passando de fase, está no 5º ano, é muito inteligente, ou seja, é você lutar contra aquilo que você está recebendo. Por isso que o Senhor me coloca neste lugar.
E eu passei por muitas reuniões, chorei muitos, né? Muitas vezes eu cheguei na própria bispa e falei que eu não estava aguentando mais aquela pressão. Que quando eu recebi a mensagem da escola, o coração já... Porque é muito exaustivo, é cansativo. E ela mesma me falava, minha filha, a Bíblia diz que não, o Senhor já levou tudo, não, luta contra isso. Você pode fazer os exames, mas aceitar o que estão dizendo do João, não. Então, você tem que combater. Nossa, fiz muitos votos, orações, clamores. E é como eu falei na intercessão para as mães, que nós temos o grupo das mães que oram, né? Que é o grupo de intercessão de domingo, às 8h40. E eu falei exatamente isso para as mães. Que quando o João era pequenininho e ele não, a fala ele não estava desenvolvendo na fala dele, eu fiz muitos, como agora, clamores, orações, buscas, e eu não estava vendo o resultado daquilo que eu estava pedindo. E chegou um tempo que eu falei, meu Deus, eu fiz jejum, eu fiz voto, só falta, não sei mais o que falta, eu estou entregando tudo, mas eu não estou vendo a mudança e a evolução. E, de repente, quando eu olho, é até interessante, porque umas 2 semanas atrás, eu estava testemunhando exatamente isso, porque tinha uma palavrinha que ele falava errado, muito errado. E aí, eu fui contar esse testemunho, olha só, ele falava muito errado essa palavrinha. Eu lembro que uma vez eu fui na fono, eu falei, você precisa trabalhar com ele essa formulação, porque ele não para de falar errado. E acredita que eu não lembro mais a frase? Eu tentei, eu não consigo mais lembrar. Se você me perguntar, pastora, quais eram as palavras erradas que o João falava? Eu não consigo lembrar. Ou seja, eu não consigo lembrar mais desse inimigo. Que ele foi derrotado, ele foi morto e enterrado, e eu não consigo lembrar. Eu teria que pegar vídeos do João para buscar lembrar desses erros. Mas hoje eu olho, eu não vejo nenhum desses inimigos na vida do meu filho. Então, eu falei isso para as mães e falo isso para você. Talvez hoje você venha há muitos anos lutando contra algo e que talvez você até falou para o Senhor, Senhor, eu não sei mais o que eu faço, porque parece que isso nunca tem fim. Mas você pode ter certeza que o Senhor está trabalhando. E quando você menos esperar, você vai olhar e você vai falar, uai, mas cadê aquela situação? Nossa, eu lembrei daquela situação, cadê ela? Aquele inimigo foi destruído e você nem viu. Foi uma guerra que o Senhor matou o inimigo que você nem viu. E agora você tenta encontrar, cadê esse inimigo? Ele sumiu simplesmente. Então hoje, João está no 5º ano, João fala que é uma bênção. Até a matemática, né, quem acompanha os meus cultos sabem, que essa matemática é uma bênção, e ele estava tendo muita dificuldade, né, nesses 2 anos, até a matemática ele tem vencido, e ele está fazendo continhas, isso é uma grande vitória, mas isso precisa ter o quê? Pais que estão ali, acreditando e dizendo, vamos, filho, você consegue, você é capaz, você é inteligente, você é abençoado, você nasceu para fazer a diferença neste mundo, você consegue. Não ceder, né, não ceder aquele momento, porque um momento é só um momento, vai passar. Vai passar. Parecia que aquilo nunca ia passar. Passou, né? Outras situações se levantam, mas na vida do justo, daquele que serve ao Senhor, daquele que busca ao Senhor, tudo que se levanta para cair. Nada na nossa vida levanta para permanecer, mas levanta para cair. Ataques, problemas, dificuldades, situações, levanta para cair. E dessas dores e desses problemas, o Senhor transforma em um grande testemunho. Quantas mães eu tenho ajudado com o meu testemunho?
Quantas mães eu tenho ali insistido com elas, não ceda, luta, continua, né? Continua avançando. No Ministério Infantil, com as crianças, eu sempre trabalho isso com as meninas que me apoiam. Quando, né, chega crianças que têm um diagnóstico, o nosso objetivo no Ministério Infantil é muito claro e definido. Nós vamos lutar por essa criança. Nós vamos lutar por ela. E também nós vamos lutar por essa mãe, por esse pai. Então, nós organizamos, somos bem organizadas ali no Ministério Infantil, para não ter que chamar o pai e a mãe, tirar o pai e a mãe do culto. Porque nós sabemos e entendemos que aquele pai, aquela mãe, precisa ouvir a palavra. Eles precisam ser renovados ali dentro do culto. Então, nós seguramos as pontas lá. E deixamos esse pai, essa mãe, né, receber renovo, receber essa força, esse novo ânimo. Enquanto isso, nós estamos trabalhando do outro lado. Então, nós oramos, nós declaramos, temos trabalhado com eles em todos os sentidos, para que essa criança se desenvolva. Então, na escolinha, nós hoje temos muitos testemunhos, mas crianças que não conseguiam alimentar sozinha, né, comer sozinha, hoje já conseguem ali pegar os talheres e comer sozinhas. Crianças que não conseguiam, né, ter até mesmo de fala, que já estão falando palavrinhas. Crianças que não conseguiam ali tomar o banho sozinhos, agora já toma banho sozinho. Né? Então, olha a evolução dessas crianças, olha o que o Senhor tem feito, e é o que eu falo para elas, o Senhor está fazendo. E muitas mãezinhas, né, falam, pastora, né, teve uma fase que nós temos ali uma sala que é para uma adaptação, porque nós também temos que ter este cuidado. Primeiro, essa criança precisa se adaptar para que ela tenha a tranquilidade de ir para as outras salas. Então, tinha mãezinhas que, quando escutava o choro, ia lá, pastora, é a minha filha? Não, fique em paz, não é a sua filha. Vai lá para o culto, fique em paz. Se ela chorar, nós vamos ter o cuidado de chamar. E isso foi passando, a mãe foi ganhando confiança. E quantas mães que procuram, falam assim, nossa, eu andei em muitas igrejas, eu nunca encontrei uma igreja, porque toda vez que eu ia para a igreja, eu tinha que ficar na escolinha com a minha filha, porque a igreja não dava esse suporte, não tinha essa estrutura. Então, é exatamente isso. Então, nós temos essa estrutura onde damos este momento para o pai e a mãe ouvir a palavra. E, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com as crianças lá no Ministério Infantil, ajudando as nossas crianças a entender a palavra, ensinando os princípios e os valores, ensinando sobre o que é santidade, porque isso é muito importante, né, no mundo em que nós estamos vivendo. Isso é não negociar com o diabo. Então, estamos ali batendo, insistindo. O primeiro beijo é aonde? No altar. Você vai casar-se apenas com uma mulher, ter a sua família. Você vai casar apenas com um homem, vai ter a sua família. Nós ensinamos isso, porque isso são os princípios. Porque o Senhor criou, né, a intimidade essa questão da intimidade de um casal é para ser vivida dentro de um casamento. Não dessa maneira, né, louca. E o que o diabo, a luta do diabo, que o diabo arma contra as nossas crianças, não está escrito. Porque se o diabo destrói com uma criança, automaticamente ele destruiu com o adulto. Ele destrói com uma sociedade, não é? Começa a colocar coisa errada na cabeça de uma criança. Pronto, ela vai crescer totalmente, né? Lembra que nós falamos semana passada que a criança é como um quadro branco, uma tela branca, quando nasce? E são os pais que vão ali desenhando, né? Vão criando aquela obra de arte. É exatamente isso. Então, se o diabo destrói com a infância, ele destruiu já aquela criança, ele já destruiu com a adolescência, ele já destruiu com a fase adulta daquela criança. Então,
A luta do diabo é para tragar as nossas crianças, é para destruir com as nossas crianças. E nós vamos deixar? É claro que não, porque nós não negociamos com o inimigo. Mesma questão de doenças, você não pode negociar com o inimigo. Questão financeira, tá tudo bem, esse salário tá bom, dá para pagar as contas, dá para pagar, dá para viver. Não, quando você age assim, você está negociando. Você está dizendo, tá bom, isso aqui tá ótimo, eu consigo pagar as contas, consigo comer, tá ótimo, de bom tamanho. Não, o nosso Deus é um Deus próspero. E quando nós falamos sobre prosperidade, é só na vida financeira que nós estamos falando? É claro que não. É prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, é prosperidade espiritual, é prosperidade familiar, é prosperidade conjugal, é prosperidade financeira, é prosperidade na saúde, é prosperidade nos seus sonhos. São em todas as áreas, não é só numa área. Eu vim para que você tenha uma vida com quê? Com miséria? Com escassez? Eu vim para que vocês tenham uma vida com abundância. E o que é uma vida com abundância? É uma vida de paz, de alegria, de plenitude, de felicidade. É uma vida literalmente abundante. Você feliz e realizado em todas as áreas da sua vida. Então, você é feliz no casamento, você tem saúde, você é feliz ali na formação dos seus filhos, na sua vida profissional, financeira, você é feliz em todas as áreas da sua vida. Então, não negocie com o diabo. Você está diante de uma fonte. O que é que você vai clamar? Então, eu peço que você se coloque de pé, por gentileza. Não sei se você está com o seu propósito, se você já entregou, mas tem pessoas que só entregaram a cópia, mas às vezes tem o propósito. Com os seus olhos fechados, eu peço para você. Sansão, ele acabou, depois daquela guerra, ele teve sede. Então, o que ele fez? Ele clamou a Deus. E por ele ter clamado, abriu ali, teve o Senhor milagrosamente, onde caiu aquela queixada, ali se fez jorrar uma fonte. Se fez jorrar a fonte do que clama. Então, jorrou. Então, se você está aqui nessa quarta-feira, neste culto, você está diante de uma fonte, da fonte do que clama. Então, peça para o Senhor. Diga ao Senhor o que é que você precisa. O que é que você veio buscar. Então, pastor, eu não sei orar, não sei nem como pede. Não tem uma regra a oração. A oração não tem um jeito, não tem uma regra, né? Não fica assim, nossa, aquela pessoa ora, que oração linda. Eu não sei orar. Não, a oração nada mais do que é você falar com Deus. É você conversar com Deus como você conversaria com alguém que está ao seu lado. Então, Senhor, eu estou aqui nesta quarta-feira. Meu Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu estou passando por algo tão difícil na minha vida. Eu preciso de ajuda neste momento. Eu estou precisando de socorro. Eu me encontro nesta quarta-feira, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou desesperado, Senhor, eu estou diante da fonte do que clama, e eu quero beber desta água, que é a água da Tua presença. Eu estou com sede, Senhor, sacia a minha sede, Senhor, eu quero beber da Tua água, eu quero beber desta fonte, eu quero, meu Deus, ser preenchida com Sua presença, com o Seu poder.
Fala para o Senhor agora, o que você veio buscar, o que você precisa, porque você está diante da fonte do que clama. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante desta fonte. Senhor, nós estamos aqui diante desta fonte, nós clamamos, nós pedimos. Senhor, essa pessoa que está aqui tem algo que ela quer muito, tem algo que ela deseja muito, e nós clamamos. Nós pedimos, faça na vida dela, derrama, meu Deus, dessa fonte sobre a vida dela, do alto da cabeça à planta dos pés, que sonhos venham ser concretizados, materializados, realizados. Senhor, é como a palavra profética, o melhor vinho ficou para o final, e nós estamos chegando neste final. Meu Deus, derrama desse vinho, dessa nova unção, um novo poder, meu Deus, um novo ânimo, paz, alegria, esperança. Meu Deus, muda, transforma a nossa vida. Meu Deus, transforma lares, transforma os casamentos, transforma os relacionamentos. Senhor, entre em ação agora sobre a vida de cada um. Meu Deus, nós clamamos por esta água, nos dê de beber, Senhor. Nós estamos com sede de justiça, sede de alegria, sede de paz. Meu Deus, quantas pessoas que estão buscando por definições. Defina nessa quarta-feira. Meu Deus, para o mundo pode estar tudo fechado, parado, mas o céu não. No céu não tem feriado. Na terra tem feriado, mas no céu não tem feriado. No céu não tem feriado. O céu não entra em recesso. Está tudo aberto, está tudo funcionando. Está tudo funcionando, Senhor. Então ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Senhor, responda, defina. Senhor, defina, abre portas, que sonhos venham ser concretizados e materializados. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe o que cada um está precisando neste dia, nesta quarta-feira, e o Senhor é poderoso para fazer. Em nome de Jesus, eu concordo com os sonhos, com os projetos, eu concordo, eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos por todas as nossas crianças, Senhor. Alcance as nossas crianças, Senhor, alcance as nossas crianças. Nós abençoamos e consagramos essas crianças ao Senhor. Meu Deus, eu coloco e deposito os nossos filhos no teu altar. Receba os nossos filhos, Senhor. Meu Deus, cuida dos nossos filhos, cuida das nossas crianças. Senhor, defenda as nossas crianças de toda a imoralidade, do pecado. Defenda as nossas crianças de toda a enfermidade, de toda a doença. Aonde tiver uma criança enferma, doente agora, neste momento, com inflamação, febre, dor de cabeça, mal-estar, problemas respiratórios, em nome de Jesus, visita as nossas crianças, cura as nossas crianças, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, que toda enfermidade, que todo mal-estar, que todo diagnóstico caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo que as nossas crianças são saudáveis, são poderosas, são cheias do Espírito Santo, são corajosos. Meu Deus, essa geração vai mudar o mundo, as nossas crianças vão mudar e transformar o mundo. São crianças poderosas, aonde os nossos filhos entram, eles abrem portas, aonde eles tocam a prosperidade e a mudanças. Quando olharem para os nossos filhos, vão dizer: da onde essa criança saiu? Quanto poder, quanta vida há nela. Em nome do Senhor Jesus, os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão, as nossas crianças profetizarão, eles profetizarão, eles levarão o nome de Jesus por toda esta terra, pregando, adorando, louvando, cantando, tocando, em nome
nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo o futuro das nossas crianças. Eu declaro que eles terão um futuro poderoso. Eu declaro que eles serão bem-sucedidos. Eu declaro que eles serão bem-sucedidos em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu declaro que as nossas crianças são famintas pelo Espírito Santo, são sedentas pelo Espírito Santo. Eu declaro as nossas crianças cheias de temor, cheias de unção, de poder, meu Deus, em nome de Jesus. Livra os nossos filhos do perigo, Senhor. Livra os nossos filhos do perigo. Livra os nossos filhos do perigo, do laço do passarinheiro. Livra de acidentes, livra da morte, livra de doenças. Livra, Senhor, as nossas crianças para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.